Olá, boa tarde. Com o fim da pandemia, shows, peças teatrais, todos os tipos de eventos culturais voltaram com força total em todo o país. Os ingressos passaram a ser vendidos principalmente de forma online. De um lado, as empresas fazem de tudo para evitar os cambistas. Mas, por outro, consumidores reclamam que quando não podem ir aos eventos, muitas vezes não tem como repassar os ingressos. O que fazer nessa situação? A discussão em torno do assunto é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Eleições 2022. Projeto piloto com biometria comprova a integridade do sistema eleitoral eletrônico e da urna eletrônica. Justiça Federal autoriza a operação contra fraudes envolvendo criptomoedas no Brasil e no exterior. Segundo as investigações, somente no Brasil, a quadrilha pode ter movimentado 4 bilhões de reais. E ainda, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça anula a decisão da Justiça do Rio de Janeiro que impôs divisão de lucros pelo uso do nome Legião Urbana. Mais de 2.000 eleitores e eleitoras participaram do projeto piloto com biometria no teste de integridade das urnas eletrônicas no primeiro turno das eleições. Vamos agora direto ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, falar ao vivo com a repórter Renata Gorga, que traz o resultado desse projeto piloto para a gente. Olá, muito boa tarde para você, Renata. Oi, Rafaela. Boa tarde a você e a quem nos acompanha. O projeto piloto com biometria no teste de integridade das urnas eletrônicas foi considerado um sucesso pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Como já acontece em outras formas de auditoria, ele comprovou que o processo eletrônico de votação é absolutamente íntegro. A iniciativa ocorreu em 19 estados e no Distrito Federal. 58 urnas eletrônicas foram utilizadas e 2.044 eleitores e eleitoras participaram desse projeto. Ou seja, quase 13% do eleitorado que compareceu às sessões eletrônicas em que estava ocorrendo esse projeto, né? E como é que foi essa participação do eleitorado? Bom, o eleitor apenas habilitava a biometria de uma segunda urna que era utilizada. O teste de integridade ele já ocorre há 20 anos, desde 2002, e serve para comprovar que a urna eletrônica computa todos os votos que ela recebe. O presidente da Corte Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, falou sobre o projeto sem biometria, ou melhor, com a biometria, na sessão plenária de hoje. Vamos ver. Nesse ano, ao invés das 100 urnas tradicionais, realizamos em 641 urnas. E como só poderia acontecer, obviamente, todas as urnas conferiram os votos dados na urna com os votos dados em papel. Lembrando que o teste de integridade é filmado integralmente para comparar exatamente os votos dados em papel, que são preenchidos anteriormente por escolas, estudantes, partidos políticos e digitados no momento da realização do teste de integridade, digitado pelos servidores da Justiça Eleitoral. É falso que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, tenha dito que sairá do STF em caso de vitória de Jair Bolsonaro. Mensagens com essa informação falsa foram postadas no Twitter. O Supremo informa que o ministro Gilmar Mendes jamais deu tal declaração e trata-se, portanto, de uma fake news. Essa não é a primeira vez que essa informação falsa circula na internet. No ano passado, a AFP Checamos já havia narrado que publicações compartilhadas milhares de vezes faziam a mesma afirmação. Porém, não havia nenhum registro da declaração. Além disso, a frase já havia sido atribuída ao ministro Gilmar Mendes durante a campanha eleitoral de 2018. A Suprema Corte alerta para a importância de não repassar informações publicadas em locais não confiáveis e com dados alarmistas ou teorias conspiratórias. Em sessão virtual, o Supremo Tribunal Federal decidiu que associações não podem condicionar o desligamento de associado à quitação de dívidas. Os detalhes da decisão você confere agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis.
Com a decisão do STF, associados podem se desfiliar de associação a qualquer tempo, independentemente do pagamento de multa ou de quitação de empréstimos realizados por intermédio da entidade. Essa garantia decorre do direito de liberdade de associação previsto na Constituição Federal, que engloba o direito de não se associar ou de não se manter associado. Para o Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional impor condições para obrigar alguém a se filiar ou permanecer filiado a uma entidade associativa. O entendimento foi firmado no julgamento do recurso extraordinário pelo plenário virtual do STF. O caso concreto é do Distrito Federal e envolve decisão do Tribunal de Justiça local que condicionou a saída ao pagamento de débitos. Essa decisão foi considerada contrária ao texto constitucional. Para o relator do caso, o ministro Dias Toffoli, há outros meios legítimos, como a ação monitória e a de execução de título extrajudicial, para a cobrança de débitos ou de multas, naqueles casos em que a pessoa se desliga da entidade de forma incompatível com o interesse da associação. Ele foi seguido por todos os demais ministros. Por ter repercussão geral reconhecida, essa posição do STF deverá ser acompanhada por todos os demais órgãos do Poder Judiciário brasileiro. Agora vamos falar de um outro julgamento no plenário virtual. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar amanhã a ação que questiona a validade de decretos do ex-governador de São Paulo, João Dória, que autorizaram um contrato de 23 bilhões de reais sem licitação. Os decretos permitem que, por 25 anos, a empresa Metra opere sozinha o corredor metropolitano de São Mateus a Jabaquara. A ação foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal pelo Partido Solidariedade. O pedido é que os decretos paulistas sejam declarados inconstitucionais. Na ação, o Solidariedade afirma que, por causa do contrato que deu à empresa Metra a exclusividade para operar o corredor de São Mateus a Jabaquara, o governo de São Paulo está pagando indenizações a outras empresas que já atuavam no sistema e tiveram seus contratos rescindidos sem justificativa. Segundo notícias que saíram na imprensa, o governo paulista já teve de pagar 50 milhões de reais pela quebra dos contratos. Também por decreto, o ex-governador João Dória autorizou a ampliação em quase 700% do número de linhas nesse trecho, conhecido como Corredor ABD. A relatora, ministra Carmen Lúcia, pediu informações ao governo paulista. A resposta foi que a análise dos decretos evidencia atos normativos, que são medidas de gestão, e que o caso trata de uma prorrogação extraordinária. O julgamento em sessão virtual no STF começa nesta sexta-feira, dia 7, e deve terminar dia 17 de outubro. A Justiça Federal autorizou uma operação contra fraudes envolvendo criptomoedas no Brasil e no exterior. 20 mandados de busca e apreensão são cumpridos desde cedo no Rio de Janeiro, em São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Os policiais saíram ainda de madrugada para cumprir os mandados de prisão. Os agentes realizaram buscas em casas luxuosas que, segundo as investigações, eram compradas com recursos movimentados pelo esquema de fraudes. Polícia Federal! Polícia! Segundo as investigações, somente no Brasil, a quadrilha pode ter movimentado 4 bilhões de reais. Além das casas, o dinheiro era usado para comprar carros, equipamentos eletrônicos e sustentar uma vida de luxo. Os policiais também encontraram uma grande quantidade de dinheiro, joias, relógios de luxo, tênis, vinhos raros, barras de ouro e até uma réplica da Arca da Aliança. A investigação começou em março deste ano, depois de um pedido de cooperação feito pela Interpol. Segundo as investigações, a quadrilha atuava no Brasil, Estados Unidos e mais 10 países desde 2016. Eles ofereciam investimentos em criptomoedas com lucros de até 20% ao mês, mas, na verdade, tudo não passa de um esquema de pirâmide financeira. Com recursos das vítimas e de novas vítimas que entravam no esquema, permitia-se o pagamento mensal das remunerações prometidas, ao passo que, com grande parte dos recursos não usados para esses pagamentos, eram destinados para as
despesas e aquisições conforme o líder da organização criminosa desejava. Ao final do ano passado, como todo esquema semelhante de pirâmide financeira, a pirâmide ruiu. O grupo é investigado pelos crimes de estelionato, lavagem transnacional de dinheiro e organização criminosa. Milhares de pessoas foram lesadas. Ordens judiciais estão sendo cumpridas em diversas cidades, em diversas residências da organização criminosa, muitas residências de luxo, nas quais, através de medidas assecuratórias decretadas pelo Juiz Federal de Curitiba, busca-se a apreensão da maior quantidade possível de itens com valor de mercado para fins de futura alienação e, na medida do possível, reparação às vítimas. Veja a seguir, direito do consumidor. Vamos entender o que diz a legislação sobre comprar ingresso e não poder transferir para outra pessoa em caso de desistência. Essas e outras dúvidas serão solucionadas daqui a pouquinho no próximo bloco. Voltamos já. A urna eletrônica, uma vez ligada na tomada, funciona de forma isolada, ou seja, não há conexão com a internet, não há conexão com nenhuma outra rede que possibilite o acesso remoto aos seus dados. Nela, há 30 camadas de segurança, fora as diversas etapas de auditoria. O sistema eleitoral brasileiro ele é confiável, não só pela constatação técnica inerente a ele, mas também pelo nosso histórico de eleição. Com a pandemia da Covid-19 controlada, os eventos e shows voltaram com tudo em todo o país. Os ingressos passaram a ser vendidos principalmente de forma online. Isso tem gerado muita dor de cabeça para alguns consumidores. Na semana passada, Silvana não conseguiu assistir a um show com o ingresso que ganhou de uma amiga, que não pôde ir ao evento em razão de problema de saúde. Ela tentou cancelar o ingresso na semana, não estava conseguindo pela plataforma. Então ela me doou os ingressos, ela transferiu para mim os ingressos, mas não conseguiu transferir no aplicativo, já que ele falava que ele era nominal e intransferível. Assim ela me deu uma declaração e eu fui até o evento. Não me deixaram entrar, fui conversar com atendimento ao cliente e eles falaram que era impossível essa transferência, que o ingresso era nominal, que isso estava no site, que estava no aplicativo, isso constava no ingresso. A organização do evento alegou ser impossível a transferência do ingresso por razões de segurança, mas para Silvana isso não se justifica. Se ao ingresso ser transferido, eles vão verificar a validade do documento oficial de identidade, vai verificar a validade do ingresso, então a segurança do evento continua sendo a mesma. E eles também alegam em relação à venda para terceiros, sobre cambistas, em relação à economia da empresa. Só que todo negócio existe um risco e isso não geraria prejuízo para a empresa. No entanto, gera uma desvantagem desproporcional ao consumidor. No site dessa empresa, que vende ingressos para cinemas e shows em todo o país, esclarece que os ingressos são emitidos em nome do titular do cadastro, mas que não impede o uso por terceiros. A exigência é que, para meia entrada, por exemplo, o portador do ingresso apresente o documento que dá direito para pagar o ingresso promocional. A venda de ingressos falsos é comum e isso acaba sendo uma justificativa das empresas para dificultar a transferência do ingresso a terceiros e até o cancelamento. Isso faz com que muitos consumidores fiquem impedidos de participar do evento e acabam no prejuízo. O que deve reger as relações de consumo é sempre a harmonia entre as partes. Então, uma boa conversa, um bom diálogo deve ser tentado. Na hipótese desse diálogo não ser viabilizado, seja porque não há canais disponíveis, seja porque não há predisposição da empresa em cumprir com a lei ou em cumprir com o desejo do consumidor, ele pode, sim, na última alternativa, se valer do ajuizamento de uma ação na Justiça, nos juizados especiais, ou então recorrer ao auxílio dos órgãos de proteção e defesa do consumidor, como o PROCON, que podem viabilizar um bom caminho de conciliação entre as partes.
Bom, agora para tirar outras dúvidas, nós convidamos a advogada que é especialista em direito do consumidor, Carla Macarini, que fala com a gente agora ao vivo de forma remota. Carla, seja bem-vinda, boa tarde para você. Boa tarde. Bom, a gente acompanhou na reportagem, né, que por várias situações ali, às vezes de emergência, de saúde, a pessoa não pode ir no show e aí a personagem que nós mostramos acabou ficando no prejuízo. Isso é muito comum hoje. As empresas, quando a gente vai lá comprar o ingresso, elas pedem o CPF. Até aí, tudo bem. O que não pode é vincular essa presença lá, a obrigação da pessoa estar lá e não poder transferir para outra. É isso? O que diz o Código de Defesa do Consumidor sobre essa compra e essa troca? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele compara o ingresso de show a um acordo de prestação de serviço, né? E o consumidor, ele está sempre numa posição ali de hipossuficiência, ele é mais fraco do que a organização do evento. Então, qualquer regra que a organização coloque, que inviabilize a ida, que deixe mais complicado ali a vida do consumidor, isso é vedado, isso é ilegal. Uhum. Agora, o consumidor deve ficar atento também, né, se não é uma política da empresa. E se for uma política da empresa, vincular essa presença lá ao CPF, enfim, outras regras, o consumidor precisa se curvar àquela política da empresa ou a política da empresa pode também violar o que diz a lei? Exatamente. O que eu sempre falo para os meus clientes é: preste muita atenção nas regras que a empresa já te impõe. Então, na hora de comprar o ingresso, prestar muita atenção nos prazos que a empresa dá. De modo geral, até que os prazos concedidos pelas empresas podem ser até melhores do que do próprio Código de Defesa do Consumidor. Como, por exemplo, o CDC, ele prevê que você pode fazer a devolução em 7 dias da compra ou do recebimento do produto em caso de compras online, que é o que mais acontece com os eventos hoje, né? Às vezes a empresa dá 20 dias, 30 dias, ficar atento a isso. Uhum. No entanto, novamente, a transferência, ela tem que ser possível a qualquer momento. Uhum. Tá? Então, assim, qualquer cláusula que vede isso, como aconteceu na reportagem que passou agora há pouco, ela é abusiva e ela pode ser discutida na justiça. Porque aí as empresas alegam que estão tendo uma política diferenciada para tentar conter a ação dos cambistas, né? Ou de outras irregularidades ali, às vezes ingresso falso, né? Mas tem que ser uma política razoável, porque a personagem ela fala assim, olha, é uma desvantagem desproporcional para o consumidor, como a senhora alertou. O consumidor não pode ficar no prejuízo, a empresa que faça adequação ali para tentar conter a ação de cambistas, por exemplo, de uma outra maneira, né? Mas geralmente as empresas têm argumentado nessa linha, né, doutora? Eles argumentam questões de segurança, né? E também para inibir o cambismo. Mas o que acontece? A gente pode ver que existem outras políticas que podem ser adotadas pela empresa, como, por exemplo, limitação de venda de ingresso por CPF. Né? Então, ali você já inibe que uma pessoa que tem a intenção de aferir lucro em cima de um evento que ela sequer produz, que concordo, é errado, mas que ela limite, né? Então, a venda, que ela faça o rastreio dos números de cartão de crédito. Uhum. Existem outras políticas que a empresa pode adotar para garantir. Outro argumento que eles utilizam bastante é a questão de segurança. Mas a questão é extremamente falaciosa, porque, veja bem, se a pessoa entra no evento, ela tem que passar pela revista, ela tem que ser verificada se o ingresso realmente é original, se o ingresso não foi falsificado, se a compra foi feita nos termos direitinho. Então, assim, jurisprudência é pacífica no sentido de que esse argumento é falacioso e que o consumidor tem sim o direito de fazer a transferência de ingresso para terceiros. Doutora, rapidinho, que o nosso tempo está acabando, essas regras valem também para companhias aéreas, para passagens? Não, para passagens aéreas existe uma resolução da ANAC que veda. Nesses casos, então, há uma legislação específica, tá, que veda isso. Lógico, algumas pessoas até entram na justiça porque aparentemente é injusto, cabe discussão, mas sim, existe uma legislação específica que veda esse tipo de transferência. Dica rápida para o consumidor não cair em cilada, curtir o evento numa boa, sem dor de cabeça. Sempre que for comprar um ingresso, lê os termos que você está aceitando.
capacitar, se atentar aos prazos e, se mesmo assim persistir qualquer dúvida, procurar um advogado. Maravilha, doutora. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, pelas dicas, viu? Boa tarde, até a próxima. Maravilha. Boa tarde, até logo. Tchau, tchau. Veja a seguir no próximo bloco, quarta turma do Superior Tribunal de Justiça anula a decisão da Justiça do Rio de Janeiro que impôs divisão de lucros pelo uso do nome Legião Urbana. Os detalhes, daqui a pouco voltamos já. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça anulou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que impôs divisão de lucros pelo uso do nome Legião Urbana. Os ministros do colegiado confirmaram decisão monocrática do relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, e anularam acórdão em que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro havia condenado os músicos Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá pelo uso supostamente indevido da marca Legião Urbana, que é o nome da banda que os dois integraram em parceria com o cantor e compositor Renato Russo entre 1980 e 1990. Na origem do caso, a produtora Legião Urbana Produções Artísticas, que pertence ao filho de Renato Russo, ajuizou a ação contra os músicos, requerendo o pagamento de 1/3 dos lucros obtidos na turnê 30 anos de Legião Urbana, realizada entre 2015 e 2016, sob o argumento de que ela é a titular exclusiva do domínio da marca Legião Urbana. O pedido foi negado em primeira instância, mas o Tribunal de Justiça do Rio condenou Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá a pagar o valor pedido pela produtora. Ao recorrerem ao STJ, os músicos apontaram que a Corte Estadual deixou de examinar a tese de que o uso do nome na turnê deveria ser analisado no âmbito dos direitos autorais relacionados ao título do primeiro álbum da banda, também chamado Legião Urbana, dos quais são igualmente titulares. Em junho, o ministro Antônio Carlos Ferreira anulou o acórdão do TJRJ e determinou o retorno do processo à segunda instância para que fosse apreciada a tese da defesa. Segundo ele, mesmo após interposição de embargos de declaração, a Corte Estadual não se pronunciou sobre os argumentos apresentados. A quarta turma, então, acompanhou o entendimento do relator em relação à omissão do TJRJ, que deverá apreciar o caso novamente. E agora vamos falar de justiça restaurativa. Para se tornar um facilitador e atuar na justiça restaurativa, é preciso uma intensa preparação. No Rio Grande do Sul, o Judiciário oferece cursos de capacitação desenvolvidos pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, em parceria com o Centro de Formação do Poder Judiciário. O treinamento tem o objetivo de capacitar magistrados, servidores e lideranças para disseminar socialmente a cultura da paz, com a implantação de práticas restaurativas não só no judiciário, mas em escolas, presídios e casas de acolhimento. Os cursos são elaborados e oferecidos sem custo algum pelo Sejusc e no PEMEC. Aqui é bastante importante falarmos nas formações em justiça restaurativa, né, que vêm sendo efetivadas pelo Poder Judiciário desde 2015. Antes disso, a Júris já vinha fazendo essas formações, né, e de 2015 para cá vem sendo feita implantações em várias comarcas. Até agora já foram 53 comarcas abrangidas com as formações, né? E atualmente nós estamos encerrando as formações básicas em 27 comarcas. O papel dos facilitadores dos círculos de construção de paz é fundamental para a aplicação da justiça restaurativa. Mas para se tornar é preciso se enquadrar em alguns critérios, conforme prevê a Resolução 1125 de 2016 do COMAG. Podem participar servidores do tribunal, professores, pessoas da sociedade que tenham interesse, né? Como é que elas chegam até a gente para participar desses cursos? Os servidores vêm quando a gente divulga que o curso está com inscrições abertas. Agora, as pessoas que são externas ao tribunal, que são a maioria, elas são indicadas pelas comarcas. E aí o NUPEMEC é quem faz todo esse trabalho de fazer os contatos com as comarcas, de incentivar, de fazer com que eles indiquem pessoas, de falar inclusive sobre o perfil que se quer de pessoas
para fazer essa atuação, para que o objetivo do curso, dessa formação completa, aconteça, né? Que o nosso objetivo é que as pessoas realmente se formem e venham a prestar esse trabalho para a sociedade. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.